Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otoniel e esse é o canal Axioma 5. Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre alguns erros que uma pessoa pode cometer aí, em geral comete na hora de calcular aí uma integral indefinida. Eu preparei uma lista aí de 5 errinhos que em geral eu encontro nas provas sobre o processo de calcular aí uma integral indefinida. Então fica comigo aí rapidinho. Vamos ver aí esses 5 erros. Bom, pessoal, começando então aí com o erro número 1. O que seria então aí um erro número 1? O erro mais comum é esquecer aí de escrever o dx. Então nós temos aqui o dx da integral. Em geral, ali na correria, na pressa para resolver uma integral, você escreve aí, um erro comum é escrever apenas a integral, o símbolo da integral, e escrever a função. Por exemplo, x². E aí já vai fazendo a conta, x² sobre 3. Mas é importante sempre colocar, isso aqui está incompleto, colocar aqui o dx. E aí a pergunta é, por que colocar o dx? Isso é realmente necessário? E a resposta é sim, isso é realmente necessário. Okay? Então, a gente pode pensar na integral aqui como um parênteses, um tipo de parênteses. Você vai abrir a operação, vai abrir ali uma integral, você abre a integral, escreve a função, por exemplo, cosseno de x, e agora você tem que fechar a integral. Você fecha ela com d de x. Então, imagine que isso aqui é uma espécie de parênteses. Abriu, fechou. Ok? E, além disso, o dx ele é importante para você dizer qual é a variável que vai ser aí a variável de integração, qual nós vamos trabalhar aqui é a nossa função. Nós vamos integrar essa função em relação à variável x, nesse exemplo. Bom, isso é importante porque em algum momento vão aparecer aí integrais duplas, onde você vai trabalhar não apenas com uma variável, mas com duas variáveis. E também é importante para alguns métodos. Existe um método que chama método da substituição, onde nós realizamos uma troca de variável. Então é importante também, nesse método, você saber aí qual é a variável a ser integrada. Okay? Então, ambos os símbolos são necessários, o dx e o símbolo de integral, para que fique claro aí onde começa e onde termina uma integral. Okay? Próximo erro, vamos lá. Erro número 2. O que será o erro número 2? Bom, o erro número 2 é o seguinte: esquecer de acrescentar a constante de integração ao final. Então, em geral, você até coloca ali o símbolo de dx, e aí você vai resolver, e você escreve x² sobre 3, mas está incompleto. Na verdade, você deveria escrever x² sobre 3, que é uma das primitivas, mas nós sabemos que todas as primitivas dessa função x² são da forma x³ mais 3, mais uma constante c. Por que isso é importante? Bom, primeiro é um erro, porque pela definição de integral, a definição de integral é uma notação para a família de primitivas. A solução de um processo de integração indefinida, eu coloquei aqui para vocês, é o conjunto de todas as primitivas da função a ser integrada. Então aqui não basta você escrever apenas uma função cuja derivada seja x². Você tem que escrever todo o conjunto de funções cuja derivada de qualquer membro dessa família dá x². Okay? Além disso, para dar aí uma justificativa por que a gente tem que colocar essa constante, isso é importante aí, por exemplo, na teoria das equações diferenciais. Quando nós esquecemos de colocar a constante, nós estamos praticamente assumindo, automaticamente assumindo que a constante é zero. Ou seja, se você não coloca nenhuma constante aqui, significa que a constante você assumiu que é zero. Mas isso é ruim quando a gente vai trabalhar aí com as aplicações. Porque dentre toda a família infinita de primitivas, se você tiver um problema de valor inicial, você vai precisar ali escolher uma
uma dessas constantes para resolver o seu problema e nem sempre é a constante c igual a zero. Poderia ser a constante c igual a 237, por exemplo. Ok? Vamos lá. Próximo erro, erro de número 3. O que será o erro de número 3? Vamos lá. Então, o erro de número 3 é inventando regras. Ou seja, em geral, quando nós estudamos derivadas, nós temos lá a regra do produto. E nós também temos a regra do quociente. Para limites também, tinha alguma coisa assim. E aí, quando a gente chega na parte de integral, você é levado a pensar que existe uma regra para o produto de funções, ou seja, a integral de f vezes g é a integral de f vezes a integral de g. Isso está errado, ou seja, isso aqui não está certo. E o quociente, muito menos. O quociente também de funções não é aí a integral de cada uma delas, ou seja, integrar a função de cima e dividir pela integral da função de baixo. Não é isso, ok? E não existe nenhuma regra para calcular a integral indefinida de um produto. Quando nós temos um produto de funções, nós temos aí algumas técnicas para trabalhar ou para tentar calcular a integral dessas funções. Na segunda parte do curso, nós vamos ver aí as técnicas de integração e eu vou apresentar aí algumas das ferramentas que nós temos para calcular aí produtos de funções. Okay? Mas vale uma coisa, né? Vale aí, por exemplo, se uma das funções é uma constante, então você pode tirar essa função para fora, é a única coisa que você pode fazer. E se você tiver uma soma, aqui também vale se for uma subtração, você pode quebrar em duas integrais. Então, isso daqui é ok. Isso aqui, de fato, é permitido, ok? Isso é verdadeiro. Erro de número 4. Vamos lá. O erro de número 4 é o seguinte. Tirar para fora da integral qualquer outra coisa que não seja uma constante. Em geral, ali o aluno se empolga, né? Ele tem essa integral, e aí ele vê essa constante multiplicando tudo aqui, né? Então, ele vai tirar esse 2 para fora. E aí, isso aqui que eu estou fazendo, até esse momento, está correto. E aí, ele olha um x aqui e pensa, bom, eu posso tirar esse x também para fora, como está aqui escrito aqui. Isso é errado, ou seja, isso não, nós não podemos tirar nada que seja função, uma função de x, ela não pode sair para fora. A única coisa que sai da integral são constantes, ok? Então, conforme nós já afirmamos aqui, novamente, o que vale é, se k for uma constante, esse k eu posso tirar para fora da integral. Qualquer coisa que não seja constante não sai da integral, ok? E erro número 5, vamos lá, qual que seria aí o erro número 5? O erro número 5 é o mais grave de todos. É você não deixar aí o seu like nesse vídeo e se inscrever nesse canal para apoiar aí o projeto, ok? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço aí que você faça a sua inscrição. Bom, na verdade, o erro número 5 não é esse. O erro número 5 aí eu coloquei aí um último erro, que seria não conhecer as integrais de funções básicas. Bom, aqui eu não diria que exatamente é um erro. Na verdade, aqui é digamos, uma deficiência aí no seu estudo, que seria aí classificada como uma falta de familiaridade com as funções básicas. Em geral, nós sabemos aí a integral de x ao quadrado, dx, essa é bem tranquila de resolver. Se tiver ali uma integral trigonométrica, que seria, sei lá, a integral de cosseno de x dx, que é seno de x mais c, essa também bem tranquila. Aí você tem lá as exponenciais dx, que é exponencial de x mais c, bem tranquilo também. E as raízes, né? Você consegue resolver essa integral aqui? Raiz de x a 5. E se fosse número negativo, por exemplo, raiz de x a menos 7 dx. Essa você sabe também? Vou fazer uma mais difícil. Essa daqui é a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Você conhece aí qual que é a integral dessa função?
Bom, essas funções são funções básicas, eu classifiquei aqui 4 grupos que você precisa dominar, que são as funções polinomiais, as raízes e potências negativas, as funções trigonométricas, e aqui estou falando de todas as funções trigonométricas, são 6 básicas: seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente e secante, e as 6 inversas dessas 6 funções que eu acabei de dizer. As funções exponenciais e logaritmo, aqui é um exemplo, mas eu poderia trocar a base dessa função exponencial e colocar aí, por exemplo, a integral. Você saberia me dizer qual que é a integral de 10 elevado a x dx? Então, é necessário você conhecer aí e ter uma certa familiaridade com essas funções básicas. Então, para responder aí, por exemplo, essa daí é a função arcosseno de x, ou seja, é a inversa da função seno de x, ok? Bom, e aí você pode fazer a seguinte pergunta, né? Tá, mas e se eu tiver uma tabela de integrais à mão, né? Digamos que seja permitido aí o uso, durante a sua prova, de uma tabela de integrais. Eu digo que mesmo assim é necessário você trabalhar pelo menos uma ou duas vezes com essas funções para que você tenha aí familiaridade, né? Que você conheça essas funções. E na hora de resolver um exercício que seja um pouco mais complicado ali, que tenha que usar uma técnica de integração, por exemplo, uma integração por partes, uma integração por substituição, você não vai resolver uma integral dessa, você vai resolver uma integral um pouco mais complicada, mas em algum momento você vai recair em uma dessas integrais tabeladas, né? Que a integral ela é imediata, ou seja, se você derivar a função arcosseno, você vai cair na função 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, é importante que você tenha familiaridade com essas funções para você ter agilidade aí na hora de integrar funções mais complexas. Okay? Feito esse estudo sobre as funções básicas, depois de dominar as integrais dessas funções básicas, a próxima etapa, então, seria estudar as técnicas de integração. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês apoiem o canal, fazendo a sua inscrição. Se quiserem fazer algum comentário, também fiquem à vontade. E até, então, o próximo vídeo.